Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o It e ao meu lado tenho a Gabi e o Aslan, onde juntos comentaremos o 5º episódio da 6ª temporada amadora do nosso reality show culinário favorito. Oi Gabi e o Aslan, estão preparados para comentar um programa que o povo está reclamando muito do nível? Olá, tô sim, sempre. Sim, preparado. Então, nesse domingo, 21 de abril, foi a vez de mais uma caixa misteriosa aparecer no programa, e dessa vez foi a caixa misteriosa com pimenta. E vimos os participantes perdidos sem saber o que fazer com algumas receitas, como também pão de queijo, né? E a Paola aparecendo no Twitter contestando muita receita, coisa que a gente não era muito acostumado a ver e tá vendo agora. Mas então, a gente vai comentar agora essa prova que começou com o Elton dizendo que ia flopar, 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 e ele venceu. Eu quero começar sabendo do Aslan o que você achou dessa prova, tipo, caixa com pimenta, o povo soube aproveitar essas pimentas? Então, eu gostei bastante da proposta da prova. Acho que essa caixa de pimentas dava uma abrangência de possibilidades, de receitas bem grandes. Mas acho que o pessoal não foi tão bem assim. Acho que dava para ter pensado um pouco melhor. Muita gente usou a pimenta ali como um tempero, ou como um ingrediente secundário e não conseguiu valorizar ela para conseguir colocar como protagonista, né? Que era o intuito da prova. Então acho que faltou ali um pouco de feeling, um pouco de pensar melhor no que ia fazer. Eu acho que também, sei lá, tinha tanta possibilidade de receita que o pessoal não tentou, sabe? Tipo brownie de pimenta, vários doces legais que dava para fazer com pimenta. Ficou todo mundo ali meio preso na mesmice. Então, achei que a vitória do Elton foi merecida, tendo em vista também que não tinham outros pratos com tanto destaque nessa prova. Eu gostei bastante dessa caixa misteriosa, porque eu acho que em uma temporada que está sendo tão questionado o talento dos candidatos e a capacidade técnica deles, provas como essa facilitam bastante, porque eles podem fazer qualquer coisa, eles só precisam colocar pimenta. Não é um ingrediente tão difícil, né, de utilizar. Então, eu acho que essa prova, ela tinha o intuito de fazer eles começarem a cozinhar melhor, se destacarem um pouco mais. E então, eu gostei bastante da ideia, assim, da prova. Mas eu acho que eles poderiam ter se destacado um pouco mais, considerando isso, assim, sabe? Foi um típico caso de a ideia maravilhosa, a execução que foi falha. E a execução não foi culpa nem da produção, é culpa mais dos participantes que não souberam aproveitar. Eu concordo com a Gabi que é uma prova que dá pra enfiar muita coisa nela. Porque, e olha que é o comum que te pensa logo, pelo menos eu, né, que for de novela, a pessoa vem chocolate com pimenta. É uma novela, mas é uma receita que pode funcionar, que foi o que a Raila tentou fazer, né, tentar botar pimenta num brigadeiro que não era um brigadeiro, parecia um croquete, parecia alguma coisa. E são coisas como ela e que vem questionando que vem o público, né, vem questionando a capacidade desse cast fazer isso. Vamos começar analisando umas pessoas diferentes. Eu quero saber primeiro do Aslan, que teve o Elton, como eu falei no começo, que ele parecia que ia flopar, e ele venceu a prova e falaram assim, até o Fogaça, você acha que foi talento ou sorte? Ele ficou brincando que foi talento, mas o que você achou do Elton em si nessa prova? Foi talento ou sorte? Então, o Elton ele foi bem certo daquilo que ele ia fazer, né? Então acho que a hora que ele se desesperou e viu que ele tinha esquecido o ingrediente principal, ele precisou se reinventar dentro daquilo que ele tinha de ingredientes para usar, e ele fez isso muito bem. Acho que não é uma coisa fácil de se fazer. Muita gente poderia ter entrado em desespero, e ele teve o controle de conseguir apresentar algo bom mesmo esquecer, mesmo tendo que mudar totalmente a receita em cima da hora. Então, acho que ele tá de parabéns pelo trabalho que ele executou. E ele falou muitas coisas de ser novinho, né? Assim, que ser novo que as pessoas não pegam ele. Você acha que ele já jogou esse plot que está sendo explorado, apareceu no momento certo, que vai ser mais abordado ainda na temporada? Eu acho que em questão de narrativa, sim, né? Pelo visto, ficou aquela coisa meio ali da aliança dos novinhos, que ele e a Ayla que acham que estão sendo subestimados pelos demais. Eu não sei até que ponto isso nos bastidores realmente acontece, ou se é uma coisa mais de, talvez, de, sei lá, mania de perseguição deles. Eu acho que
a continuidade da temporada que vai nos mostrar se isso realmente é uma coisa que está acontecendo ali internamente ou se é alguma coisa que eles estão pegando, assim, que nem é algo que está acontecendo de verdade. Ô Gabi, pra você eu vou jogar o plot da Rayla, porque a Rayla falou que semana passada, como ele falou, ela dizendo que chorava muito, que as pessoas achavam que eu chorava muito e acabou chorando na prova, e mais uma semana chegou e ela flopou lindamente, que ela foi um baixo desempenho na prova lá de Rosane de Marcos, mas estava completamente perdida. Teve aquele brigadeiro que a Paola criticou muito, dizendo que uma pessoa de 7 anos saberia fazer. Os dias da Rayla estão contados, porque tem muita gente comentando e comparando ela com a Kathleen, mas tá meio diferente nessa trajetória. A gente só pensa que ela vai daí para pior. O desempenho da Rayla tem deixado muito a desejar mesmo. Ela tá se salvando porque algumas pessoas têm feito coisas muito ruins que conseguem ser pior do que as coisas que ela faz, mas é muito difícil não conseguir entregar um brigadeiro, sabe? Tipo, se você tenta fazer uma coisa mais difícil e você não consegue, tudo bem, porque pelo menos você tá tentando inovar. O que não dá é uma pessoa no nível do MasterChef não conseguir fazer um brigadeiro, né? E o que eu acho uma pena, porque eu acho ela uma participante bem carismática, assim. Mas eu acho que se for pra vir a volta por cima, ela tem que ser meio breve, assim. Quando ela falou que ficou feliz pelo Elton vencendo a prova, que parecia que as pessoas mais velhas não estão dando devido valor para os dois. Você acha que talvez ela possa estar deixando de se afetar também por isso? Ela está se subjugando por ser nova demais, ele novo demais, que não são capazes? Ou pode ter gente no bastidor com disse-me-disse? O que você acha que realmente pode estar acontecendo aí? Eu acho que pode ser que esteja acontecendo, sim. Mas a gente sabe também como é a edição do MasterChef. E talvez eles estejam tentando forçar algo. O que eu acho que é mais possível mesmo assim de estar acontecendo nos bastidores com o cast é eles não gostarem do André. É André o nome dele, né? É. Porque ele foi criticado por praticamente todo mundo, assim. Então eu acho que isso é mais passível de estar acontecendo. O resto eu acho que pode ser alguma jogada da edição do programa tentando criar uma história. E isso pode até render, porque teve um confessionário na hora do Fernando, que ele falou que todo mundo se ajuda, porque começa a competição e tal, e que tá todo mundo amigo ainda, mas depois de, sei lá, uns 2 minutos depois, teve um confessionário da Lorena, ela falando que não pediria ajuda a todo mundo, porque sabe que algumas pessoas seriam falsas com ela, sabe? Então tem duas pessoas diferentes dando confessionários de histórias diferentes do programa. Então é algo pra gente ficar de olho. E como a Gabi já falou do André, Aslan, o André foi um dos escolhidos para não subir pelo Elton, né? Que ele teve o poder de botar de pessoas que não subirem no caso e pessoas que estão sendo prejudicadas e tal. Ele acabou, o povo ficou dizendo que ele talvez ficou se doendo ou ficou jogando forte. O que você entendeu dessa, quer dizer, que não foi o Elton que escolheu, o Elton só falou que ele era forte, mas foram outros dois que não subiram ele. Então, em relação à postura do André, eu acho que o André recebeu essa jogada dos outros participantes de uma forma, não sei se infantil, mas assim, acho que ele não teve um bom fair play. Porque eu acho que é natural ele sendo um participante que tem se destacado nas provas individuais, nas provas em equipe, sendo um participante que tem essa postura de eu sou bom, de isso acabar intimidando as outras pessoas e fazendo com que as outras pessoas mirem nele nesses momentos de jogo, de ter que escolher alguém para prejudicar e tudo mais. E ele receber isso de uma forma negativa, tipo, vai acabar prejudicando ele em outro momento, sabe? Porque ele vai acabar criando rixa com mais pessoas no cast, vai ficar sendo sempre o alvo quando acontecerem situações do tipo. Então acho que seria bom para ele se ele tentasse encarar isso como uma coisa do jogo e não levasse tanto pro pessoal, para tentar não se prejudicar tanto futuramente e não se queimar com o cast inteiro. Eu concordo muito com isso, porque tipo, é um jogo, todo mundo sabe que você vai pro MasterChef e não é de agora que o MasterChef está colocando isso de participantes se comprometerem tanto em vetar pessoas de subir, em trazer
que na temporada passada, para quem não lembra, né, assim, teve prova, na primeira prova que teve a Eliane ganhando, ela não subiu uma pessoa que tinha tido um desempenho alto e a pessoa acabou saindo. Ou seja, você vai para o MasterChef hoje em dia já sabendo que vai ter alguma twist e que você vai se comprometer a partir do momento que você ganha. E geralmente, todo mundo sabe que em qualquer jogo que existe na face da Terra, quem acaba se destacando mais acaba sofrendo as consequências. Natural. Então eu achei completamente inteligente da parte deles, que não subiram, o André. Achei inteligente da parte do Elton em dar coisas mais difíceis para o André, porque se você tá no jogo, você não tem que mirar nos mais fracos, você tem que realmente mirar nos mais fortes. Quem chega dizendo, eu quero ir pra final do MasterChef com os outros mais fortes, é porque eu acho que quer fazer um tipo, sabe? Eu acho que claro que você quer um caminho um pouco mais fácil, por assim dizer. Então, a resposta do André deveria ser vencendo a prova, sabe? Assim, vencer a prova, aí por isso eu também direta, que criaria uma rixa muito mais real. Agora, ficar de birrinha, eu vi até muitos comentários disso, que eu acompanho muito no Twitter, eu fico com a aba aberta do meu Twitter comentando e a outra aba eu fico com a tag, pra ver o que o povo tá falando. E vi muita gente falando isso, que as pessoas adultas estão com mais rixas, então eu tô vendo que o povo tá mais tendendo pro lado do Elton, não pro lado da Rayla que tá junto. Porque ela ainda tá, o povo ainda não gostou muito dela, não. Teve alguém que comentou, né, que o Elton tem 19 anos, mas que o André tava agindo como um moleque de 13 anos, assim, em não aceitar aquilo como algo do jogo. Os participantes eram obrigados a escolher alguém, então qualquer pessoa que eles fossem escolher, a pessoa poderia se sentir ofendida, mas não ofendida, mas assim, se sentir atacada a nível de jogo, mas tenta entender que isso é um jogo, sabe? Não te queima mais do que tu já tá queimado com os outros. Isso que você falou que é importante, entender. Porque gostar ninguém gosta, né, gente, se prejudicar, mas tem que entender e tentar dar a volta por cima. Só para recapitular, como eu falei ainda, quem ficou do lado do Elton como um bom desempenho foi o Fernando e o Renan, que foi até bom para o Fernando ter esse destaque de novo, já que ele quase saiu semana passada. O Renan, que estava sumidíssimo da edição, apareceu de novo. E quem ficou no baixo desempenho foi a Rayla, né, gente? A Rayla, que estava ao lado da Rosana e do Marcos, que ficaram aí nem lá nem cá, que Rosana ficou um flop do começo ao fim. Mas vamos logo para a prova de eliminação. Eu quero dizer, gente, que a Gabi vai aparecer de vez ou outra, porque ela está sendo sabotada pela internet dela. Então, por enquanto que viajam do nada, a Gabi pode aparecer. Na prova de eliminação, a gente teve cogumelo, né? Que o Elton distribuiu. O cogumelo teve uma aulinha básica, né? Aquela de quais eram os cogumelos mais fáceis e mais difíceis. E foi distribuindo para alguns, ele deu os mais fáceis para os amigos. Para uns que ele acha mais fortes e quer ver eliminado, deu os mais difíceis, como fez com o André. E, no final das contas disso tudo, acabou saindo a Rosana, que tinha vencido a prova da semana passada, e deu a vitória do Eduardo Richard, que era uma pessoa que o Elton subiria para o mezanino, mas não subiu porque o Renan e o Fernando vetaram. Mais precisamente o Fernando, que ainda fez um tipo de nossa, todo mundo é amigo aqui. E quando tu fez, eu subiria ele, fez, não sei o quê. Mais um tipo aí. Mas vamos logo para o que interessa. A prova em si. Complicada, que a gente viu o nível da temporada mais uma vez indo para a vala. Então, em relação à prova de eliminação, eu acho que assim como aconteceu na prova das pimentas, era uma prova que ela dava uma abrangência de possibilidades muito grande, dava para fazer uma infinidade de receitas. Talvez nem todas as receitas fossem tão fáceis de colocar o cogumelo como protagonista. Porém, levando em consideração que é um ingrediente comum, que é um ingrediente que aparece em qualquer livro básico de culinária, dá para ter uma expectativa de que pelo menos eles conseguiriam fazer alguma coisa interessante, que não aconteceu, porque os que tiveram boas ideias não conseguiram executar bem, os que tiveram uma execução talvez não tão ruim não colocaram o ingrediente como protagonista, e os que foram ali um pouquinho melhor não foram tão melhor assim. Então, acho que essas duas tentativas do programa de colocar provas mais fáceis para eles, assim, não mais fáceis, mas que dessem uma abrangência de possibilidades maior, acabou não surtindo muito efeito, porque foi novamente uma grande decepção os resultados. Nossa. E os pratos entregues. Foi mesmo, foi uma prova que, mais uma vez, já é a terceira semana dessa etapa final, né, que o programa tem, é a terceira semana que eu dei com tranquilidade. Dava pra ter eliminado em 5, e a final acontecia domingo agora já, porque ia ser tanta pouca pessoa, porque não tá dando. Porque eu notei isso, gente, eu digo, você vai pra um programa de culinária, estuda, sabe?
Você tem um ano para se preparar, pelo menos. Tipo, a temporada começa, o MasterChef começa em janeiro, termina em dezembro. Você tem esse período de uma temporada no ar para ir assistindo a temporada e ir estudando o que você acha que talvez pergunte. Porque é bom você chegar com um repertório bom. Eu não sei, porque a impressão que dá, por mais que a gente seja leigo, sabe, assim, e não tá no programa, é que eles se prepararam zero, sabe? Não sabiam nem para que programa tava indo. Tá tipo o povo do aprendiz, indo para o aprendiz e não sabendo as regras, sabe? Também é assim, o povo tá assinou o contrato sem saber no que tava se metendo. Mas o nível tá muito complicado, porque a gente já teve uma quinta temporada que o nível também não foi tão grandioso, mas a gente tinha uns bons momentos de pessoas cozinhando muito bem. Nesse, os jurados estão tendo que descer a lenha nos participantes, uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver desde a primeira temporada, por exemplo, que os jurados foram amaciando porque o nível foi melhorando. Mas agora eles estão voltando àquela era, né? Tipo, primeira temporada que a gente via que era bem rude e até incomodava um pouco os jurados. A primeira temporada foi a mais punk nesse sentido. Acho que também tinha uma questão de briefing da produção, acho que a produção exigia um pouco mais deles, mas eu lembro que no início da quarta temporada eles estavam bem severos, assim, também, tá? Tô meio que linkando com o início da quarta temporada. Mas, cara, que tá complicado, realmente, porque o que tá sendo apresentado, né? Acho que precisa dos chefes darem ali um chacoalhão e, tipo, se liguem, vocês estão numa competição séria, tá valendo um negócio sério, não dá pra apresentar isso aqui mais. Porque, cara, tinham pratos, assim, que as ideias eram legais, mas que estavam horríveis e não eram pratos de difícil execução, sabe? Não é tão difícil, assim, tu apresentar uma boa massa com cogumelos. Ou sei lá, cara, faz um fricassê de cogumelos, faz qualquer coisa do gênero que é algo simples e que vai ficar bem feito. Também não adianta tentar inventar demais e entregar uma coisa totalmente sem nexo. Às vezes seguir pelo caminho mais fácil, nessa temporada tá parecendo que pode fazer efeito, porque a Paola, que é a pessoa que a gente vê. A Paola é a pessoa mais sensata desse MasterChef todo, pra começo de conversa. Ela sempre tem umas boas colocações. A Paola parece ter um pouco mais de paciência, digamos assim, com o Fogaça, com o Jacan. E ela era a que mais estava sem paciência domingo. Sabe? Ela tava completamente ao ponto de, sei lá, tipo, tchau, vou embora, fiquem aí excluindo a cozinha do MasterChef, que eu não quero mais saber, porque tava mesmo complicado isso e tava muito nebuloso. Por exemplo, a Rosana foi eliminada. Você acha que deu na cara que a Rosana sairia? Visto que todo mundo tava indo mal, porque até o Rodrigo e a Janaína, que tiveram feedbacks negativos, eles também foram lá no baixo desempenho, mas você acha que deu mais na cara que a Rosana sairia? Porque pra mim, tava muito em aberto. Então, eu achei bem aberto também, porque assim, eu perdi um pouquinho na hora da avaliação da Rosana, eu acabei fazendo alguma coisa, me distraí, eu não ouvi direito. Eu vi que ela tinha ido mal, mas a avaliação do Rodrigo eu achei que foi, assim, péssima também. E o da Rosana, pelo menos, assim, pelo que eu vi, parecia que não era tipo assim, um prato... Não era um prato bom, mas era um prato de massa com cogumelo. Acho que daria pra talvez sentar e comer até o final. O dele, os chefes praticamente saíram cuspindo, assim. Então eu achei que talvez ele fosse ser eliminado. Mas eles também levaram em consideração o fato de que ela tinha um ingrediente bem mais fácil do que ele. Não sei até que ponto isso é justo, porque tem que levar em consideração o prato e não o ingrediente que eles utilizaram. Mas acabou que, acho que também toda a postura dela, de já estar meio entregue, assim, de já tava, tipo, quero sair logo, talvez tenha contado um pouco no todo, assim, já fazer com que ela não entregasse uma coisa bem feita, ela já tava meio, tipo, tô nem aí, sabe? E, enfim, foi tenso. E uma reclamação que o povo também tá tendo, eu acho que, se a produção mirou que a Raila vai ser uma forte queridinha, tá, eu acho que tá saindo pelo contrário, porque eu vi todo no Facebook, mas muito mais no Twitter. O povo achou incrível ela não ser nem entre um dos baixos desempenhos, sabe? Ela ficar no médio desempenho ali, não ser citada. Você achou que ela ia escapar? Porque eu tava, como já falou no começo, mas tô dizendo, pra mim é só ladeira. E eu acho que ela merecia, sim, ser um dos baixos desempenhos, pegar mais um bottom. Então, quando o Jacan foi ali e provou a sopa dela, ele não fez uma cara de que tava tão horrível assim. Então, não imaginei que ela fosse ir tão mal. O problema é que era um caldo com cogumelos, assim, não tinha uma complexidade de sabores, uma coisa muito diferenciada.
Então, ao mesmo tempo que era difícil ela se destacar e talvez ganhar a prova, também por ser uma coisa tão simples e também tão difícil de fazer uma. É difícil de fazer uma sopa e ela ficar com um gosto péssimo. Então, também acho que ela foi num safe, assim, não foi bem, mas também não foi tão mal. E acho que o resultado ficou dentro daquilo que eu esperava. Porque se ela conseguisse fazer uma coisa pior do que o Brigadeiro da primeira rodada, né? Nossa senhora, o que seria? Seria lixo de cogumelo. Possível. Não, o brigadeiro foi uma coisa fora de, sabe, de outro mundo. Ela nem gelou o negócio, tentou enrolar ele quente, ficou um cookie esparramado, estranho, feio, ruim, pelo que os chefes falaram, né? Bizarro. E na parte bem posicionada, né, foi o Eduardo Richard e a Juliana Fraga. Eu falando com sobrenome porque, curiosamente, tem 2 Eduardo e 2 Juliana essa temporada. Mas olha, o Eduardo ficou óbvio, não foi a que venceria, porque os comentários pra ele, tipo, era gritante a diferença dos comentários pro Eduardo e pro resto das pessoas que estavam na prova da eliminação. Então, pra Sim. mim, e pra mim, assim, a impressão que ele me passa é que ele é um bom participante, sabe? Sendo que, assim, mesmo não tendo tanto destaque, não tem tudo, mas eu acho que ele seria um participante bom, que falta só ter a chance de brilhar mais. Já brilhou vencendo uma prova, mas eu acho que eu vejo um pouco mais de futuro nele. Uhum, concordo, também vejo ali um potencial a aparecer mais no programa. E a Juliana é meio controversa no sentido de que ela ganhou destaque nesse um pouquinho, mas na outra semana ela estava apagada. Está sendo muito mais oscilando isso, que eu vou falar agora dos confessionários, quem sempre traz, que mais uma vez vai ser o Marcos Miguel, que deu mais um, que nada mais, nada menos, gente, que nessa semana não só uma pessoa falou 20 vezes, foram 2 pessoas, juntando elas falaram 41 vezes. Tipo, 2 pessoas falar isso, sabe, no cast que tem, sei lá, 17, 16 pessoas, é muita coisa. Que foi o Elton que falou 21 e a Raila que falou 20. E para ter uma noção, o terceiro lugar foi o Marcos, que falou 10. E, contrariando as estatísticas, a eliminada da semana falou apenas 9. Não foi a pessoa que mais narrou, que foi a Rosana. E a Lanterninha ficou com participantes que foram 4. 4 não, 3 participantes. A Catarine, minha favoritinha naquele dia, que eu não sei porque eu gosto com ela, me apeguei àquela participante que não ganha e eu sofro. A Juliana Nicole, que foi uma eleita como quase potencial vilã, semana passada aí sumiu. E o Everton, eu acho que é a segunda ou terceira semana que o Everton não fala nada. A gente só sabe que ele tá ou na abertura ou quando chamam. 2 semanas sem nenhum comentário, nem conversando com as pessoas durante a prova ele aparece. Não entendi. Eu só lembro que ele tá no cast quando tem abertura e quando ele vai ser chamado pra avaliação, sabe? Tipo, na prova da eliminação, porque nem destaque positivo e negativo ele tá sendo assim tanto pra ser chamado. Aquela avaliação mediana. Ó, já você que falou semana passada que é cedo para deduzir alguma coisa, mas você acha que assim, um participante como o Everton, que tá tipo muito apagado, você acha que se ele vencer, por exemplo, esse Masterchef, sei que tá assim, mas você não acha que não tá sendo uma falha do programa deixar ele tão apagado assim no começo? Até se ele for finalista ou um top 3? Eu acho que, assim, a gente tá usando ele como exemplo, mas no geral, tu ter participantes que não estão falando nada e tu ter um outro participante que tá falando 20 vezes sem ter um motivo que justifique aquilo, é estranho. Porque no caso do Elton, ele teve 21 confessionários, né, nesse episódio. Uhum. Ele tinha o episódio tinha um plot que justificasse isso, que era o fato dele ter vencido a prova, dele ter feito escolhas sobre quem ia subir, dele ter feito escolhas sobre quem ia pegar cada ingrediente. Então fazia sentido ele ter tantos confessionários, mas no caso da Ayla, ela era uma participante como qualquer outra nas provas. Então ela ter falado tanto enquanto outras pessoas não falaram nada, sabe? Não foi tipo assim, ela falou 5 vezes e o outro falou 2. Não, foi ela falou 20 vezes e teve participante que não falou nenhuma vez. Então é estranho. É estranho. Porque o Elton, como você falou, eu concordo que esse episódio foi pro Elton, sabe? Foi o momento dele do começo ao fim, porque ele teve poder, ele venceu prova, ele teve poder de comentar tudo, criou Tava envolvido em rixa. foi tudo pra ele. Sim, tipo, o nome desse episódio, se a gente pudesse falar pra mim, seria Elton. Eu acho que só falta pra ele uma coisa aqui de personagem, que é o carisma mais, porque ele só vê o Ri falar de crush um pouquinho depois. Eu fico até achando um pouco forçado ele falar que todo participante é crush dele. Vamos com calma, escolhe só uma e fala que é sua crush lá. Mas concordo muito com o que você falou, que Raila, você fala Ayla, eu falo Raila, porque um dos dois vai estar acertando no final das contas. Ela fala 20 vezes, mesmo complica, porque o Marcos, que tem uma personalidade muito mais forte, assim, que dá pra você vilanizar o Marcos ou botar ele como herói, alguma coisa assim.
Só falou 10, sabe? Tipo, a metade. E é eliminada. A gente tava acostumado com Imaculada quando saiu, foi a que mais falou. Narrou o episódio. Teve semana passada e também teve muito destaque. Agora, ela fala só 9, sabe? Na semana que ela saiu, então tá complicado pegar isso. E a Juliana a Nicole, que não teve nada, ela falou muitas coisas que deu pra dar uma vilanizada. E essa semana, será que ela não falou nada mesmo pra não ser vilanizada? Nem pra eles ficarem ela como vilã, coisa. Eu tô achando muito uma má distribuição. Achei estranho também, ela era uma personagem que vinha aparecendo bastante na temporada. Porque pra mim, eu acho que o MasterChef devia fazer uma coisa de edições do que as pessoas vão falar, mas assim, até metade do programa dá chances iguais, sabe? Porque estão gravando o programa ainda. Aí, tipo, dá destaque pra todo mundo. Aí quando formar a final, ele pode. Aí começa a montar vilão, tudo, porque eu acho que foi uma receita perfeita, mesmo não gostando do vencedor da temporada, com que foi a terceira temporada, com a temporada do Léo. Sabe? Eu achei ali que eles realmente pegaram o momento certo de fazer a Bruna de vilã, de fazer tudo, sabe? Eu acho que foi o momento certo. Ele pontuou as vilãs no momento certo, fez o vencedor aparecer no momento certo. Mas desde o começo, assim, pegar pessoas, 3, 4 pessoas, e não falarem nada, gente, uma semana, sabe? Eu acho que, imagina uma pessoa como participante, que vai sentir, que vai achar de ser completamente ignorado pela edição que você está participando. Eu acho que é um pouco frustrante pra gente que está acompanhando, imagina pra quem está participando. Mas, ó, falei que essa semana foi do Elton, mas quando ele vai pro nosso bolão, foi a minha semana, porque só meu time brilhou, tá vendo, Aslan? Foi meu momento, assim, você perdeu a Rosana, que era a Rosana do seu time, ou seja, Gabi e Aslan, tô com um a menos, eu continuo intacto, a gente não conta a Imaculada, que era de todo mundo. Estou lindo, e eu disparei na frente, eu fui pra 7,5 pontos, o Aslan tem 4 e a Gabi tem 1,5. Semana que vem eu explico novamente a pontuação, porque semana que vem é prova em equipe. Quais são suas expectativas para semana que vem, Aslan, com mais uma prova em equipe chegando? Acho que vai ser legal ver essa dinâmica agora que tem mais rixas instauradas dentro do cast. E provavelmente eles vão manter o Elton nessa posição de liderança. Vai ser legal ver ele sendo o novinho, subestimado, tendo poder sobre todos os outros que, em teoria, subjugam ele. Então acho que vai ser bem legal. Se o programa souber fazer uma coisa, ele dá um jeito de fazer o André virar o líder da outra equipe, né? Porque eu acho que daria já para alimentar mais a rixa. Ficaria um pouco mais perfeito. Exatamente. Ou colocar o André na equipe do Elton pra ver como que ia funcionar o Elton mandando no André. E é isso, as apostas. Vamos dizer aí, formar um top 3 com base no que você viu até agora. Quem estaria mais na frente dos outros? Olha, eu acho que o Eduardo que ganhou a prova, o Elton, ele mostrou um destaque ali que eu acho que vai perdurar um pouco na competição. E eu acho que o André segue como um forte candidato também. Quero ver mais da Natália, eu acho que ela tem um potencial ali, mas o fato também dela não ter podido, dela não ter. Primeiro que ela não foi avaliada na prova inicial, né? Porque ela foi mediana. E na segunda prova o Elton chamou ela pra subir, então a gente praticamente não viu ela nesse episódio. Mas também continua apostando nela. Eu pra mim também, no top 3 eu acho que na frente seria o Elton. Também seria Eduardo, porque eu ainda tá na minha cabeça que ele é bom, principalmente tratando desse nível da temporada como tá. E um segundo, a terceira pessoa eu vou dar pela pontuação geral, que ainda é a Janaína, mesmo ela sendo baixo desempenho na prova de eliminação, ela venceu, né, uma prova de eliminação e venceu uma prova como capitã. Então, como a gente dá pontuações para as pessoas e faz avaliações assim, eu acho que vou dar essa terceira vaga para ela por pontuação geral. Mas porque tá difícil de. Só para terminar, agora, eu quero que você me diga duas pessoas. Uma que você quer que seja eliminada semana que vem e uma que você espera que não seja eliminada semana que vem. Ai, gente, socorro, deixa eu pensar. Eu não quero que a Ayla seja eliminada, porque eu acho que ela continua, pelo menos pra mim, sendo uma participante good TV engraçada. Então eu acho que ela tem que durar mais um pouquinho. E pra ser eliminado, acho que qualquer um desses que estão muito invisíveis, assim. Ou talvez o Marcos, porque às vezes ele me irrita um pouquinho. Apesar de eu não ter nada assim contra ele, mas tem alguns momentos que. Eu não sei. Eu me estranho um pouquinho com a personalidade dele. Ó, só pra mostrar que eu sou bonzinho com a banda, eu vou pensar no bem do programa. Quem eu não quero que seja eliminado é o André, porque a gente precisa de um vilão pra bater de frente com o provável mocinho Elton, sabe? Enquanto o André existir naquele programa e bater de frente com o Elton, vai ser bom pro Elton, vai ser bom pro público, vai ser bom pra todo mundo que vai ter história.
E quem eu quero que seja eliminado, infelizmente, vai ser o Everton, porque já que ele não falou 2 semanas, não falou nada, quando ele for eliminado, não vai fazer certa falta pra ninguém. Então, seria uma situação que. Tá bom que vai ser um episódio inteiro pra gente ver uma pessoa que não falou nunca ser eliminado, mas eu acho que seria o bem do programa. Sabe assim, eu pensei nele, mas não citei porque, eu não sei, eu ainda tem uma coisa ali que eu gostaria de ver um pouquinho mais dele, sabe? Não sei, eu ainda tenho um pouco de curiosidade nele. E o pior é que ele não é nem ruim, assim, né? Porque, tipo, ele fica no médio desempenho. A gente não vê, tanto na prova, nas primeiras etapas, como nas segundas, a gente não sabe quem é ele ainda, sabe? A gente não sabe quem pergunta. Sim. Que personagem é ele. Nem como personagem, nem como participante. Então, a não ser que mas vai semana que vem ele ganha a primeira prova, vai capitão e ganha, nunca sei. Fica o mistério no ar. Mas é isso, gente. A gente chegou ao fim de mais um episódio do Mastercast. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Ouviu mais eu e Ágil aqui, né? Porque Gabi caiu e Fully está com os compromissos dele. Mas se você está ouvindo a gente pelo YouTube, dá um like, deixa um comentário. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, e compartilha com os amigos. E é isso. Até semana que vem. Acesse o Pilotando TV, Revista Pixel e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.